Olá, vamos dar início a mais um Papo Educação de hoje. Nós vamos discutir sobre as tendências pedagógicas, em especial a tendência progressista, a pedagogia crítico-social dos conteúdos. E vamos trazer as alunas do curso de Pedagogia da UNEB, Margarida Santos, Raniele Santos e eu, Sheila Santos. E quem são os maiores representantes dessa pedagogia, São Demerval Saviani e José Carlos Libânio. Então, foi através dele que ela começou a circular no Brasil. E aí nós vamos dizer, as propostas dessa tendência foram desenvolvidas no Brasil por Demerval Saviani, voltada para a didática. E logo depois disso, surgiu com a publicação do livro Democratização da Escola Pública, a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Este livro ele foi escrito por José Carlos Libânio em 1985. Para Libânio, a valorização do ensino é o melhor serviço que se presta aos interesses das classes populares. Para ele, o bom ensino é a condição para que a escola sirva aos interesses populares. O ensino pela apropriação dos conteúdos básicos que tenham ressonância na vida dos alunos. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que essa tendência, ela tende a trazer, para a vida dos alunos, para os conteúdos da sala de aula, aquilo que eles estão vivendo, aquilo que está mais perto deles, e que ela possa também ter alguma mudança na vida deles, ter alguma mudança na vida desses alunos. Então, o professor ele vai contextualizar aquilo que o aluno está vivendo e vai trazer para a sala de aula. Isso, Sheila. Lembrando que tendência é aquilo que leva alguém a seguir determinado caminho ou agir de certa forma. E progressista, como o próprio nome já diz, visa o avanço, o progresso. Então, essa pedagogia proposta por Saviani e Libânio foi exatamente isso, o não concordar com a tendência que estava dominando ali naquela época. E por eles compreenderem que a sociedade é desigual e que a educação não correspondia, não chegava para os interesses das classes populares, eles tiveram essa proposta de criar essa nova tendência. É aquela questão de ensinar tudo para todos, não para alguns, ou não somente para aquelas classes que são favorecidas. Com certeza, colega, isso mesmo. Meninas? Oi. Vamos lá, continuar a discussão do nosso conteúdo? Pode passar o slide? Pode sim. Tá correto? Sim. Ok. Bom, a pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela faz parte da tendência progressista, que no âmbito escolar visa preparar o aluno por meio da aquisição de conteúdos e de sua socialização para uma participação ativa no mundo adulto, diante das contradições da sociedade. E essa tendência também propõe uma educação vinculada à realidade econômica e sociocultural do educando. E defende o papel da escola como sendo de formação cultural e de difusão do conhecimento científico. E essa pedagogia crítico-social também defende a prática da educação escolar, por meio do qual os professores e alunos irão construir uma consciência crítica na transformação da sociedade, que isso eles vão valorizar os processos mentais e as habilidades cognitivas dos educandos. E nessa pedagogia, a escola deve valorizar
escola deve ser valorizada como uma agência responsável pela formação dos cidadãos ativos e críticos, e assim eles serão capazes de aprimorarem suas lutas pelas conquistas de seus ideais, tendo sempre o professor como aliado na busca pela realização pessoal. Com certeza, colega. Essa tendência, ela tende na vida do aluno para que ele seja um ser pensante, né? Um ser social. Por quê? Porque através disso, quando ele chegar na vida adulta, ele vai poder transformar a sociedade em que ele vive de alguma forma. Então, Isso, Sheila, isso, colega. Pode falar, fica à vontade. é que você falou aí eu lembrei de uma citação que tem no texto de Libânio, que ele diz que um conteúdo não pode se desassociar da realidade social, porque a escola é parte integrante da sociedade. Portanto, agir dentro dela é também agir no rumo da transformação. Foi isso que Rani também falou, né, que a pedagogia progressista ela analisa de forma crítica as realidades sociais e faz essa contextualização com a realidade educacional, ou seja, é avaliado, é analisado a realidade daqueles alunos e o professor ali, ele media, ele leva para a sala de aula assuntos que os alunos possam inserir também no meio que ele vive. Então, a gente percebe que essa pedagogia, além do caráter pedagógico, ela possui também um caráter político e social, porque ela busca a transformação da sociedade por meio, né, dos alunos. Com certeza. E assim, né, há um confronto entre o aluno e sua cultura e a herança cultural da humanidade, entre seu modo de viver e os modelos sociais desejáveis para um projeto de uma nova sociedade. E qual é o papel do professor? Né? Ele intervém não para se opor aos desejos, necessidades ou liberdade e autonomia do aluno, mas para ajudá-lo a ultrapassar suas necessidades e criar outras, né, para ganhar autonomia, para ajudá-lo no esforço de distinguir a verdade do erro, para ajudá-lo a compreender as realidades sociais de sua própria experiência. E aí, nesse quadro aqui que nós estamos apresentando, né, nós temos um reforço sobre o que é a tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Então, ela se constitui como um movimento pedagógico interessado em quê? Na educação popular, né, na valorização da escola pública, na valorização do professor e no ensino de qualidade para o povo. Ou seja, essa tendência ela está voltada para o povo. Ela está voltada para o serviço público, ela está voltada para a valorização do professor, né? Porque as tendências anteriores, ou ela estava voltada só para o aluno, ou ela estava voltada só para o professor, né? Ela não estava diretamente voltada para o povo, né? Para o ensino de qualidade do povo. Nem todas as classes elas tinham um ensino de qualidade. Então, ela propõe uma educação escolar crítica aos serviços das transformações sociais e econômicas. Verdade, Sheila. Por isso que o aluno, nessa tendência, ele participa na construção da sua própria aprendizagem, trazendo as suas experiências para a sala de aula. E o professor, na verdade, é um mediador, né, que direciona e conduz esse processo de ensino-aprendizagem. Com certeza. Isso. E com isso também a gente percebe que o trabalho escolar precisa ser avaliado como uma comprovação para que o aluno, como uma comprovação para o aluno do seu progresso na direção às noções mais sistematizadas, e não é com um olhar de julgamento definitivo e dogmático do professor. E nisso a gente vê até uma situação que parece ser contraditória, mas a pedagogia crítico-social dos conteúdos, pelo menos em um aspecto, ela se assemelha à pedagogia tradicional,
porque ambas propõem um conteúdo curricular a ser ensinado na escola, que deve ser constituído por saberes historicamente acumulados da humanidade. A única diferença que há entre elas duas é que a pedagogia tradicional visa formar um indivíduo culto e erudito, desvinculado de sua prática social. E a pedagogia social, ela defende que os conteúdos sejam instrumentos que permitam ao aluno vencer a visão caótica que ele se encontra em um determinado momento de sua realidade e que o aluno se torne crítico perante a sociedade. E nisso a gente vê que o professor não é só um avaliador, ele está ali para trabalhar em conjunto com a realidade do aluno, fazendo com que eles se tornem seres ativos perante aquela realidade que eles estão vivendo. Com certeza. E ele não está ali, como diz, né? Essa parte aqui do nosso slide, não é com um olhar de julgamento definitivo, né? O professor que usa essa tendência, ele não está ali para olhar para o aluno e julgar ele com julgamento definitivo. Pronto, ele é isso e acabou. A minha avaliação dele é desta forma. Não, ele está ali para ser mediador do conteúdo, né? Para aprender, para ensinar e ajudar o aluno a construir o seu senso crítico, né? A transformar a vida dele. Se a gente observar, né, a questão dos livros didáticos na escola, né, o professor ele recebe aquele livro didático, então ele tem que trabalhar os conteúdos daquele livro, né? E assim, cabe a ele utilizar a sua criatividade, né, a ser um pouco mais ousado em relação ao ensino, porque o poder político, o poder público, ele quer que a gente, na sala de aula, nós sejamos pessoas alienadas, né? Apenas meros reprodutores dos conteúdos que estão ali no livro. E o que é que eu posso fazer em relação a isso? E se meu aluno discordar desse conteúdo? E se ele tiver uma visão crítica em relação a isso, um outro pensamento? Então, é isso que essa tendência quer trazer. Ela quer quebrar esses paradigmas da sociedade, da educação, de que na sala de aula a gente só deve viver ali naquele meio, a gente não tem que contextualizar com nada de fora, são apenas meros reprodutores de conteúdos todos os anos. E qual o papel do professor, né? Com isso surge essa pergunta. E a gente pode perceber que a aprendizagem, ela se constitui de experiências e mediações a confronto, onde o professor e o aluno devem compreender a importância dos conteúdos desenvolvidos na sala de aula. E a relação entre o educador e educando, ela se estabelece da interação com o meio, através das trocas de experiências. E dessa forma, a gente percebe que a prática pedagógica, ela cria subsídios para a interação na aprendizagem. E as experiências culturais dos alunos favorecem para a busca da verdade e de questionamentos propostos pelo professor. Ou seja, a partir disso, o educando tem uma consciência maior ao confrontar conteúdos e experiências, respeitando assim a cultura do outro. Com certeza. E por isso que a gente trouxe a imagem, né, desse filme uma professora muito maluquinha. Ele é uma obra de Ziraldo, porque nós identificamos nele essa tendência, né? Porque esta professora, ela chega na escola em um período em que ela recebe ordens, né, da direção, tudo que ela tem que ensinar, a forma que ela tem que ensinar, ela diz, não, eu posso fazer muito mais pelos meus alunos, eu posso mostrar a eles o mundo lá fora, eu posso mostrar a eles que existe muita coisa além daqui da sala de aula, além de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui
a gente pode aprender muito mais. Então, em várias cenas, em várias partes desse filme, a professora ela utiliza dessa tendência, né, para suas aulas, mostrando que ela pode ser mais, mostrando que tudo pode ir além das paredes da sala de aula. Então, a sociedade critica ela, né, as pessoas da escola criticam ela, chamam ela de louca, e que ela não deve fazer aquilo. E agora, nós vamos... colegas, vocês desejam falar mais alguma coisa? Oi? Eu ia falar que essa pedagogia que a gente vê nesse filme também, ela quebra aquele padrão de educação bancária, né, que Paulo Freire fala, onde o sistema só visa depositar informações sobre o aluno. Ela quebra aquela ideia de que só o professor detém todo o conhecimento. Então, eu acho isso muito legal. Isso, com certeza. Então, é muito bom a gente discutir esse tema, é muito bom a gente discutir esse assunto, porque é algo que a gente vai utilizar na sala de aula, né? Então, qual tendência pedagógica eu vou utilizar para avaliar meus alunos? E agora nós vamos mostrar aqui para vocês um trecho, né, do filme, em que a gente gostaria muito de passar vários trechos, mas a gente achou esse muito interessante, e nós vamos mostrar para vocês. Ontem eu acabei esquecendo de comentar com vocês. Eu gostei demais da peça. Eu vi que vocês aprenderam muito com o filme. Parabéns. Professora, onde é que a gente pode ler mais sobre isso? Ficar sabendo mais sobre o Egito, por exemplo. Saber mais? Saber mais? Era isso que eu queria ouvir. E tem mais pra gente conhecer? Tem um mundo pra se descobrir. Era isso que eu queria ouvir. E tem mais, tem muito mais. Tem mais coisa pra gente saber? E tem nos livros que a gente vai ler. É assim que eu quero aprender. Era tudo que eu queria ouvir. Era tudo que eu queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir. E tem mais pra gente conhecer? Tem um mundo pra se descobrir. Era isso que eu queria ouvir. E tem mais, tem muito mais. Tem mais coisa pra gente saber? Tem nos livros que a gente vai ler. É assim que eu quero aprender. Era tudo que eu queria ouvir. Era tudo que eu queria ouvir. Vamos parar com essa felicidade aí! Esse pequeno trecho do filme, uma professora muito maluquinha, que nós vamos encerrar a nossa discussão hoje, né? O nosso Papo Educação, trazendo para vocês, né, uma tendência a ser conhecida, a ser discutida, em que nós, né, eu, Sheila, Raniele, Margarida, nosso colega Gil, a gente também concorda com ela e pretende utilizá-la, né, quando a gente for praticar a docência na sala de aula. E a gente vai trazer também aqui uma citação de Paulo Freire, em que ele diz: é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Então, tudo que a gente discutiu hoje aqui, né, que ele não fique só apenas em discussões, em rodas de conversa, que a gente possa colocar tudo isso em prática, né? A gente sabe que na sala de aula nós vamos utilizar de várias tendências pedagógicas e que a gente possa escolher a melhor, né, para que a gente possa mudar também a vida dos nossos alunos. O nosso muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando e até o próximo Papo Educação.